2020, uma palavra ressoou em todos os cantos do mundo, que foi a resiliência. E seguindo uma curva crescente, a capacidade ainda reluzente muito buscada nos dias atuais. Mas o que realmente é necessário para alcançar resiliência nas organizações? E pensando além, como prosperar em um mercado repleto de incertezas. O Financial Times, um dos jornais mais conceituados da economia mundial, iniciou uma série de reportagens Prospering the Pandemic, listando as 100 empresas que mais cresceram em valor de mercado durante a pandemia. E nós vamos falar sobre isso no episódio de hoje. Então, se você quiser ficar por dentro, quiser saber um pouquinho da experiência de quem viveu, fica conosco aqui até o final, que você não vai se arrepender, a conversa vai ser muito boa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Costa, se você ainda não me conhece, eu sou gerente de marketing da MJV, sou o host desse podcast, né? Talvez você já esteja acostumado com a minha voz chata. E para se juntar a mim nesse papo, temos aqui um conjunto de especialistas representando 3 das empresas dentre as 100 que mais cresceram durante a pandemia. E também o convidado MJV, eu começo por ele, é o Fábio Fonseca, ele é especialista em Future Studies no Núcleo de Futuros da MJV. Ele é praticante de yoga, peixetariano e pai da Engenhoca, sua gatinha tricolor, que participa de quase todas as reuniões virtuais. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado por atender o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso Mindcraft. Oi, gente. Bom, prazerzaço estar aqui, trocar com vocês e tô bem animado. E é isso, né? Vocês não vão ter oportunidade de ver a Engenhoca nesse momento, porque estamos só no som aqui, mas ela é uma gatinha tricolor bem bonita e bem aparecida. Quem sabe na segunda temporada aí, ela não... Pois é verdade. Vamos ver. Tem novidades. Bom, se unindo ao nosso time, temos Douglas Falcão, que trilha sua jornada com TI desde os 16 anos de idade e no momento ele atua como Product Manager no PayPal. Eu soube nos bastidores que o seu mais novo hobby é praticar tiro em clubes. Douglas Falcão, seja bem-vindo ao nosso Mindcraft. Obrigado, Kleber. Satisfação aí poder participar com vocês, cara, e poder falar aí sobre esses crescimentos aí na pandemia e tudo que a gente ainda vai explorar aí sobre esses assuntos. Valeu mesmo. Seguindo com o nosso time de convidados, nosso próximo convidado é do Facebook, Mário Espesiano. Ele é Head América Latina de Sourcing no Facebook. E dentre a sua lista de hobbies, ele é guitarrista e recém adotou um casal de gatinhos e é apresentador de um novo podcast sobre o mundo corporativo. O que deixa a minha missão aqui cada vez mais difícil, como vocês podem ver. Mário Espesiano, seja bem-vindo ao nosso Mindcraft. Muito obrigado, Kleber. É uma honra estar presente com vocês. Acho que o papo vai ser ótimo, estou super animado. Já vi que temos aí fatos coincidentes aí com o Fábio aí de adotar aí gatinhos aí durante a pandemia. Vamos ver aí como vai ser essa minha jornada de papai felino agora. E, por fim, nosso próximo convidado é o Bruno Berezaga. Ele atua como Senior Partner Manager na Shopify. E depois de uma fila de 28 anos, ele está extremamente feliz, ao contrário de mim, com a vitória da Argentina na Copa América, já que ele é meio argentino, né? Ele, na verdade, é o único brasileiro da família, né, Bruno? Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Ô, Kleber, primeiro, obrigado pelo convite a você, poder participar com nomes incríveis como os que estão aqui nessa mesa hoje. E, cara, realmente, depois de tanto tempo, a gente conseguiu ganhar uma, né? A gente bateu na trave dentro do Maracanã, a gente perdeu para o Brasil em várias Copas Américas. Vocês podem ver, o português está perfeito, mas por dentro vive um coração argentino. Então, me desculpem, dessa vez a gente conseguiu ganhar uma e eu acho que o Messi merecia, né, cara? Bom, assim nós encerramos o episódio de hoje, então, né? Não dá. Vejo vocês semana que vem. Eu confesso que eu fiquei bem triste, né? E eu acho que foi a última oportunidade do Messi, né? De ganhar um título pela Argentina. Não sei se ele vai ter tanto fôlego numa próxima Copa América. Vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Vamos ver. Bom, gente, brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Vamos falar hoje aqui das 100 empresas que mais cresceram durante a pandemia.
Se a gente for analisar o crescimento setorial na reportagem do Financial Times, né, nós vemos que um número expressivo são, de fato, empresas de tecnologia, né? Nós podemos dizer que, hoje em dia, toda empresa ela é uma empresa de tecnologia, mesmo que o seu core business não seja isso. E eu queria saber de vocês, né, o quanto vocês destacam, né, o ponto da tecnologia na importância do crescimento na empresa de vocês. O quanto a tecnologia contribuiu. A palavra da moda aí um tempo atrás aí era transformação digital, né? Antes da pandemia falava-se bastante nisso e gerou até um meme aí que foi quem é que acelerou a transformação digital? Foi o CIO, foi o CEO, foi o CTO ou foi o coronavírus, né? Então acabou sendo o coronavírus, né? Que deu essa acelerada aí na transformação. Porque o grande lance, no final das contas, durante a pandemia, era fazer as atividades normais, né? As atividades continuarem acontecendo, só que de uma forma distante, né? De uma forma remota. E como a tecnologia, ela já resolve, né? Ela já resolvia esse tipo de situação, né? Esse tipo de problema há bastante tempo, foi uma questão de adaptar para esses vários negócios que hoje a tecnologia permeia todos eles, porque como ela já tinha experiência nisso, né, de resolver essa situação de fazer as coisas à distância, passou a se usar ostensivamente aí os ativos de tecnologia para isso. Acho que aí é que se destaca aí a parte de tecnologia nesse contexto. Super em linha com o Douglas, e acho que nada como a crise para promover algumas mudanças tecnológicas. O que eu tenho visto é muito das empresas, né, de tecnologia ou, no caso do trabalho de mídia social, foi muito suporte para essa transformação que aconteceu no mundo. Então, pensando aí, por exemplo, em pequenos negócios onde é muito difícil anunciar e eles foram obrigados a, por exemplo, mudar a sua forma de trabalho, por exemplo, restaurantes que passaram a sobreviver apenas com delivery, né? É uma forma de anunciar e acho que foi um crescimento natural, mas eu vi muita empresa também famosas empresas de retail, né? Que elas vendiam aí em diversos canais, acabaram se concentrando aí nos principais mercados. Por conta dessa concentração na forma de vender nesses canais, facilita muito o planejamento, a assertividade, toda a puxada de produção. Então, para quem conseguiu reagir rápido, toda essa transformação e se preparado, acho que nenhuma empresa estava 100% sem dúvida, mas acho que quem conseguiu se adaptar rapidamente, em essência, se deu muito bem aí na pandemia, sem dúvida, né? Mário, se você me permite te complementar, acho que vocês estão perfeitos na linha racional que vocês estão trazendo. O que eu consigo enxergar que de fato ocorreu também, olhando um pouco mais para o lado de cá, além de olhar a questão do mercado em si, é que nossas empresas, as empresas onde a gente atua ou onde a gente atuava, que são empresas de tecnologia, tiveram que suportar esse momento muito especial do mercado e do mundo, né? E não simplesmente somente escalar o negócio. E aí é onde a gente vê a diferença de algumas organizações para outras. Talvez o crescimento tenha uma relação direta com não apenas a adaptabilidade, tá? Mas se não entender a responsabilidade naquele momento tão especial do mercado. Pelo menos por aqui, por exemplo, a gente precisou realmente parar tudo, reolhar o nosso roadmap, o que estava sendo desenvolvido e pensar, cara, o que a gente precisa trabalhar agora para ajudar o micro e pequeno comerciante a ter seu negócio online, e se reviu tudo e se criaram uma série de iniciativas que eu tenho certeza que nas empresas de vocês também foi assim. Então, foi um momento, a gente vive um momento ainda muito especial dessa transformação digital toda. É natural que as empresas de tecnologia hoje sejam talvez as que mais cresceram no mercado, né? E assim, voltando lá para março de 2020, quando se deu de fato o início do isolamento, né? No início causou uma certa estranheza, né? As pessoas tinham um cenário muito, muito incerto, né? Não só nosso, como dos nossos clientes também. No início da pandemia, a gente ajudou muito os nossos clientes aqui, né? A gente atende aqui grandes bancos do Brasil e da Europa a se reestruturarem dessa forma, né? Porque muitas empresas nunca nem pensaram sequer um dia ter toda a sua operação trabalhando remotamente. Isso era uma coisa que era muito distante, né? Muito distante mesmo.
Como o Douglas falou, né, o coronavírus veio para acelerar uma série de processos que já eram para ter sido acelerados há muito tempo, né? E hoje a gente vê os ganhos não da pandemia, porque a pandemia não tem ganhos, mas os ganhos dessa nova mudança de mindset que as empresas adotaram e, consequentemente, eu acredito que isso tenha contribuído muito para que elas pudessem crescer dentro desse contexto, né? Eu ia só complementar, pegando esse gancho que o Bruno falou, né? Eu acho desse suporte, né, que essas empresas precisaram dar para os seus clientes, assim, né? Eu acho que isso tem uma reação em cadeia. Se a gente pegar também outras empresas de outros setores, essas empresas cresceram também por meio da tecnologia, né? A gente vê ali um volume de cloud, né, sendo muito transacionado, né? Então, empresas de entretenimento, por exemplo, necessitando, né, dessa infraestrutura maior, delivery, né? Enfim, esses outros setores também que cresceram muito por causa dessa tecnologia também, né? Que aí a gente consegue enxergar também bem essa exponencialidade, né? Esse potencial exponencial aí que a tecnologia traz. E, na verdade, achei uma coisa muito curiosa, né? Com tanta gente indo trabalhar de home office, né? Antigamente era bem comum, né? Os computadores dar aquela tela azul, ou você ter um problema de banda, cair a internet. E é legal que isso não acontece mais. Não vejo mais, não tem onde mandar computador, tudo está resolvido. Alguma coisa acontecia com os departamentos de TI das empresas que agora está tudo resolvido, todo mundo conseguindo trabalhar. Então, no fundo, acho que até ajudou aí algumas coisas ali. Alguém estava se segurando na cadeira que não precisava. A pandemia sacudiu um pouco aí o famoso shake the ground aí para algumas coisas que estavam acontecendo ali. É bom. Achei proveitoso também. Eu acho que algumas desses comportamentos que foram alterados ao longo da pandemia, eles vão ser mantidos, né, Mário, para o futuro. Então, se a gente pegar e for falar sobre, sei lá, as experiências pessoais de cada um, eu tive minha mãe fazendo compras através de aplicativo no supermercado pela primeira vez na vida na pandemia. E ela descobriu um mundo novo que ela já utilizava o celular, mas nunca tinha feito uma compra online, especialmente de mercado, que grocery é a última coisa que estava, de fato, não diria digitalizando, mas entrando pelo menos no e-commerce, né? Fazendo transações online e tudo mais. Então, muita coisa veio para ficar e nesse aspecto eu concordo com você. Eu acho que se tem algum aspecto bom da pandemia como um todo, é essa digitalização e a mudança de mindset das empresas, né? Eu tenho certeza que até por conta das acelerações tecnológicas que a pandemia causou, muitas empresas elas precisaram se reinventar e precisaram inovar e se adaptar dentro desse contexto. Como que foi para vocês, né? Alguma coisa que aconteceu dentro da companhia de vocês que foi uma virada de chave? E como vocês veem o papel da inovação nesse contexto, nessa adaptação das organizações, principalmente olhando para o futuro, tá? Então, o que aconteceu e que vocês acreditam que talvez não aconteceria se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou? Cara, que em particular na Shopify, o que eu vejo que aconteceu é que, só voltando um passo atrás e dando um pouquinho mais de contexto, ela foi escolhida a terceira empresa mais inovadora do mundo pela Fast Company e ficou atrás só de duas das primeiras que desenvolveram vacinas no mundo e a primeira em retail. Por que foi isso? Eu não acredito que tenha a ver só com a questão do crescimento em si. Isso vem e precisa vir para você conseguir ser inovador num momento crítico como esse. Isso tem que vir de cultura organizacional mesmo da empresa e de mindset desde sempre. Então, todos nós aqui trabalhamos em empresas de fora, algumas são americanas. A Shopify em particular é canadense, vocês estão aqui no Brasil. E eu descobri, quando eu entrei na empresa, cara, eu vi que era um mundo um pouco diferente. Eu falei, pera, isso aqui deve ser uma questão de cultura canadense, de como se tem cuidado com as pessoas, de como se pensa no ser humano. De fato, é uma verdade, assim, isso que eu tô falando para vocês com relação à cultura organizacional. E aí eu descobri que não tinha a ver especificamente com o Canadá, tinha muito a ver com a cultura interna, de como ela foi construída ao longo dos anos e como as coisas são tratadas e organizadas aqui dentro. E acredito que isso foi o que viabilizou você ter o controle das coisas direito, você simplesmente não só crescer em cima da demanda que surgiu do nada.
mas sim se reinventar. A possibilidade de eu conseguir organizadamente, de uma forma muito rápida, trazer novidades, trazer novas propostas, facilitar a vida de quem está vivendo um momento difícil. O que eu quis dizer é que esse trabalho começou muito antes disso aqui chegar a acontecer, dessa pandemia horrível. Eu particularmente vi assim acontecer de mudança bem significativa em termos de negócio, a parte de foco assim, foco de segmento de mercado assim. Bom, como qualquer outra empresa de pagamentos, né, você tem sempre dois lados, né, o do consumidor e o do comerciante. E, assim, a PayPal hoje domina muito o mercado americano aí de pagamentos, né, é muito grande. E sempre focou muito nos grandes comerciantes também. Começar a olhar com uma visão mais minuciosa, assim, com mais foco, com mais carinho e cuidado, assim, para SMB, né, para pequenas empresas, foi um dos pontos que eu vi, assim, que foi de transformação grande, assim, nessa adaptação que teve que se fazer durante a pandemia. E o outro ponto é a parte de doações, a parte de give, ela sempre existiu, assim, alguma coisa, mas ela ganhou uma força muito grande durante a pandemia, devido à demanda, né? E isso engajou muito as pessoas também. As pessoas dentro da empresa se engajaram muito em fazer isso acontecer, em trazer ideias para que a parte essa de doações, né, de giving, expandisse para mais pessoas e para mais países de uma forma mais rápida. Então, essas foram duas coisas assim que eu vi que teve um impacto bem forte aí durante esse período aí da pandemia. Muito legal. Não vi nenhuma transformação em essência tecnológica muito grande. Na verdade, já existia uma plataforma e que o mercado viu que era muito interessante para ajudar nesse momento, né? Tudo que estava passando. Então, já estava pronto, né? Em termos de tecnologia, já estava tudo pronto. Não teve uma grande transformação. Mas o que eu vi e que foi muito positivo, como essência de companhia, assim, já ter muito cuidado, né? Então, as duas empresas aí que eu passei na pandemia, né? Tanto a Pepsi quanto o Facebook, né? Mas de ter um cuidado em cima dos funcionários, muito legal, porque ao trabalhar de home office, o que eu percebi no meu caso foi, não é você trabalhar de casa, né? O trabalho veio às nossas casas, né? É uma questão de adaptar. Então, muita gente ali que tem filhos, então você vê, né, às vezes você tá tendo uma reunião, uma conferência, você vê ali por trás a pessoa tentando dar conta de tudo, da reunião, dos filhos, organizando a própria vida. Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Então, assim, a gente tem que se permitir também abrir espaços. Acho que eu vi muita transformação num cuidado de liderança e da gestão com a saúde mental das pessoas, porque é sufocante, é uma coisa que a gente se adapta rápido, né? Acho que o ser humano se adapta muito rápido a essas mudanças, mas o início, aquele período inicial ali, ele é um pouco mais complicado, né? Então, eu vi questões desde ergonomia, né? De você ter um equipamento melhor dentro da sua casa, porque realmente as nossas casas não estavam preparadas para isso, quanto até chegar ao ponto de como as coisas mais tradicionais, né? Visita em cliente e tudo mais, essas coisas mudaram dessa forma, né? Então, como que você se adapta dessa forma mais rapidamente e de forma a conseguir manter, pensando na continuidade dos negócios, né? Então, acho que isso daí foi bem interessante. Acho que foi uma coisa que não é só... Acho que todas as empresas, de certa forma, foram aprendendo juntas, né? Principalmente nessa relação ali, né? De fornecimento, né? De serviço, e acho que foi um aprendizado forçado, mas que está rolando, senão o mundo não parou, né? Quem soube se adaptar saiu na frente, quem não soube ou morreu ou está ainda lutando, sendo resistente aí, torcendo para passar esse período, mas... acho que de certa forma impactou positivamente. Muita gente viu que não é impedimento, não é um impeditivo para continuar fazendo negócios aí. Mário, posso te fazer uma provocação e uma pergunta, cara? Claro. Você acha que, por exemplo, algumas dessas mudanças que você está mencionando e que a gente viveu, e eu concordo, aconteceu também aqui do meu lado, e provavelmente com todo o pessoal que está aqui na mesa, você acha que elas podem não ser, talvez, oriundas da bolha em que a gente está, de empresas às vezes maiores e tudo mais? Eu fico preocupado justamente de que nesse momento onde tudo se transformou, eu cheguei a ver algumas empresas menores e com culturas ainda muito
antiquadas, eu te diria, de que os caras não conseguiram fazer esse movimento direito. Então, você vê hoje pessoas trabalhando em casa, tem um lado de felicidade porque nunca tiveram essa oportunidade, e aí tem alguns benefícios, mas em outros aspectos, zero apoio, sabe? Das nossas empresas isso aconteceu, mas você acha que o mercado todo foi assim? Não, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que tem uma coisa, é a lei de Darwin, né? O mais adaptado sobrevive, né? E acho que tem muito a ver com a essência e a cultura das empresas ali, né? As que foram mais resistentes, acho que independentemente do tamanho. Vi muita empresa grande que teoricamente tinha mais potencial e capacidade de derreter na pandemia e por inúmeras razões, assim, até empresas que eram assim startups gigantescas, né? Um caso é a Uber, né? Sem mobilidade ela não opera, né? Então as pessoas precisam estar na rua se deslocando, né? E com todo mundo em lockdown, foi uma das empresas aí que derreteu aí bastante, não morreu porque soube se adaptar também. Cito nomes ali de empresas grandes também ali que perderam muito. Pega um Airbnb, por exemplo. Ela derreteu na pandemia. As pessoas sem viajar e sem poder passar um tempo em outros lugares, como é o modelo de negócio deles, eles simplesmente tiveram que se readaptar. E eles criaram um negócio muito bacana, que é o de experiences, né? Você pode, dentro da sua casa, visitar, sei lá, um museu, um outro país, né? De uma forma bem baratinha, e você continua tendo um certo faturamento. Mas empresas pequenas que não souberam se adaptar, elas sofreram mais, né? Eu vejo um caso aí, não precisa ir muito longe, eu vejo no meu bairro, uma padaria aqui, né? O pessoal não parou de ir, né? Ficou com medo, uma época, assim, uns 3 meses, todo mundo ficou com medo. Parecia que o vírus estava com espada e escudo batendo na sua porta ali, você não conseguia sair. E eles não conseguiram fazer coisas simples, né? Como chamar entregadores, né? Para anunciar, divulgar que eles estavam com esse serviço ali, eles sofreram bastante. Tiveram que passar o ponto, olha só que interessante, né? Então, assim, mas eu digo uma coisa aí que é para todas as empresas, os que se adaptam, os que enxergam oportunidades em momentos de crise ali, o mercado está sempre de portas abertas. Quem não conseguiu se adaptar foi fatal, e eu acho justo até que as empresas que não se adaptaram que morram, para deixar espaço para as que fornecem melhores serviços e produtos prosperarem e empregarem pessoas. Provavelmente essas aí estão fazendo um trabalho melhor em todos os aspectos aí, né? E é uma tendência também as grandes empresas que são pioneiras nessas ideias ali criarem padrões ou parâmetros novos que servem aí de inspiração e influência para as empresas de menor porte também, né? Existem grandes práticas que vão se cascateando ao longo dos anos e vai trazendo, tem uma tendência de trazer melhor eficiência, né? Mas o fato é que, se a gente olha o mesmo mercado, ainda tem empresa, independentemente do tamanho, que está com práticas aí dos anos 90, 80, 60, sinceramente não tem. Isso vai ser uma constante, acho que pode passar mais 200 anos, é capaz ainda de ter isso, a tecnologia não vai superar uma cultura ruim, não tem como. Complementando aí o que o Mário trouxe, eu acho que, para mim, fica bem claro essa coisa das empresas grandes terem mais fôlego, né? Então, delas conseguirem ter mais fôlego para quando acontecer ali, quando tem essa crise, né, elas já estão mais adaptadas e já trabalharam um pouco melhor essa coisa da resiliência organizacional internamente, né? Acho que as empresas menores, elas têm um pouco mais dessa dificuldade, né? Apesar disso que, às vezes, têm culturas ultrapassadas, né? Culturas que não estão dentro do que a gente está acostumado a ver hoje, né? Como uma cultura organizacional forte, consolidada, assim. Uma coisa que eu ia comentar, até sobre o que o Mário citou, até o exemplo do próprio Uber, né? Certamente a operação ela deve ter diminuído bruscamente, né? Porém, você vê que era uma empresa que ela estava preparada, de certa forma, para isso. A Uber, ela tem o Uber Eats, né? Para a parte de entregas. Aí surgiu o Corner Shop, por exemplo. Você não pode sair para comprar uma coisa na rua, eu levo até você. Então, eu digo isso porque eu mesmo utilizei desse serviço. Quando começou a pandemia, minha internet estava horrível aqui, eu precisava de um cabo de internet e aí eu fui lá no Corner Shop e pedi um cabo de internet e aí eles trouxeram aqui para mim. Foram lá na loja, eles vão na loja, compram e trazem para mim. Então isso acaba fazendo com que essas empresas elas consigam passar pelo vale, né, e acabar não derretendo por conta disso. Tem Uber entrega, por exemplo, eu não posso sair para entregar, mas o Uber entrega por você. A empresa de vocês, inclusive, faz bastante isso, né?
quando o Mário citou a questão do pioneirismo, existe um grande problema que muitas empresas que são pioneiras em determinados assuntos ficam apegadas a isso. Então, vou citar um exemplo, a MJV, a própria MJV é uma empresa que ela foi pioneira com design thinking no Brasil, tá? No Brasil. Se a gente ficasse apegado a isso, né, desde 2005, certamente a empresa já teria morrido. Né? A gente não pode ficar apegado nesse pioneirismo a vida toda e achar que isso vai ser suficiente para poder fazer a empresa decolar. Né? E o Facebook, por exemplo, por ser pioneiro em determinados assuntos, não parou no tempo, né? E com a aquisição até mesmo de novas empresas, explorando outros mercados também, né? Faz com que a empresa ela expanda a sua atuação, expanda o seu mercado e, consequentemente, faça esse cross-sell aí entre as plataformas, que eu acho que é o mais interessante. Um fato curioso que um de vocês falou foi que o trabalho veio para nossa casa, né? E é bem verdade, né? Antes de começar aqui a gravação, estou aqui num quarto, que não é o quarto que eu durmo, mas eu hoje tenho o privilégio de trabalhar num local sossegado, onde é só meu, né, para trabalhar. Tem uma mesa aqui, que ela também foi adquirida durante a pandemia. Esse escritório ele foi sendo montado durante a pandemia, né, quando o trabalho ele entrou nas nossas casas. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, o trabalho entrou nas nossas casas para ficar? O que vocês acham, na opinião de vocês? Será que veio para ficar? Cara, eu de verdade eu espero que não seja algo fixo. Porque, primeiro que eu acredito muito na necessidade do contato humano, dos momentos de você conseguir tomar um café e conseguir ter uma troca que não é uma reunião. Eu, como trabalho com parcerias, eu tive que me adaptar muito em termos de como eu organizo os meus dias aqui, porque eu comecei a perceber ao longo do tempo que eu estava enfiando uma reunião atrás da outra e eu não tinha tempo para trabalhar. Pode parecer não fazer muito sentido, mas era basicamente isso. Eu não conseguia dar sequência nas coisas porque você não conseguia trabalhar. Então, a gente, no começo, inclusive, dessa tentativa de adaptação, eu trabalhava muito mais do que eu trabalhava em escritório, porque eu entendia que eu precisava cumprir com toda aquela agenda e ainda depois eu tinha que finalizar as coisas relacionadas àquelas reuniões. Então, as horas passavam e eu estava rendendo talvez muito mais, mas chegou uma hora que eu cansei. E eu acho que é importante que a gente consiga ter um processo híbrido, mas eu não concordo tanto com o aspecto híbrido de que muitas empresas têm falado e buscado, que é, eu vou dia sim, dia não, e algo absolutamente agendado. Eu acredito num modelo, e aí não sou proprietário da empresa para definir isso, e também não seria meu lugar aqui no Brasil, onde a gente tem poucas pessoas, mas eu realmente acredito num modelo de ser híbrido, de cada um, desde que esteja cumprindo com o seu papel, vá quando achar necessário, e não necessariamente quando o diretor pedir ou quando o líder estiver exigindo somente. Claro, tem alguns momentos de reuniões específicas que pode ser interessante, mas tem gente que se adapta melhor num cenário e tem gente que se adapta melhor no outro e vai render de formas diferentes. Então, acho que é importante a gente ter essa mudança, essa quebra de paradigmas que já aconteceu na pandemia. Eu espero que ela traga alguns benefícios, mas que a gente não fique nem tão lá, nem tão cá, sabe? Nessa batida aí que tu tá falando, Bruno, sobre o excesso de reuniões, né? Que a gente precisa fazer muito trabalho síncrono durante esse trabalho remoto, né? Eu vejo, assim, né, pela experiência assim, que eu passei, não só na empresa atual, mas antes também, de que é um esforço grande também de começar, de aprender, né, de reaprender a fazer algumas coisas de forma assíncrona, né? Trabalhar assincronamente para que não se tenha essa carga toda de 8 horas aí de agenda cheia e depois você ainda tem que correr atrás de um backlog lá de coisas que tem que ainda fazer. Então, assim, também vejo que isso é uma questão de adaptação, assim, né? Em relação ao que a gente falou antes de adaptação, né? Vejo que é se adaptar a uma forma nova de fazer diferente, é testar hipóteses, é validar essas hipóteses, ver como é que funciona, daí chegar num ponto de equilíbrio ali onde se consegue os resultados de uma forma mais saudável até, né? Porque se torna até insalubre às vezes
quando tu começa a trabalhar num ritmo que tu, enfim, acha que é aquele jeito que tem que ser e, na verdade, é porque ainda não descobriu, né, aquele ponto de equilíbrio. E concordo plenamente, assim, que ele tem esse desafio, assim, para passar ainda. E sobre essa questão de ter espaços, queria só relatar uma experiência que eu tive numa empresa anterior, que foi bem interessante. A empresa fechou um escritório, tinha uma sede aqui em Porto Alegre, ela fechou total, disse, pessoal, não tem mais, agora é anywhere mesmo, estamos em qualquer lugar, e mudou a sede para São Paulo, que fazia mais sentido estrategicamente, e deixou lá nessa sede, o que ficou foi um hub. Esse hub, ele permite que as pessoas, qualquer funcionário, seja daqui, seja, né, pessoal do exterior, inclusive, seja de Porto Alegre, esteja onde estiver, né, que precisar trabalhar naquele hub, vai agendar lá um tempo, tais dias eu estarei lá no hub. E vai para lá, trabalha lá, e depois continua seu trabalho em casa, ou de onde estiver, enfim, e com esse nível de flexibilidade. Achei massa, achei muito interessante, assim, já com toda a tecnologia para fazer esses agendamentos, para fazer as organizações de espaços, né, salas de reunião, de auditório, enfim, tudo que se precisa. Então, ficou uma experiência muito massa mesmo. O pessoal fechou, teve um frio na barriga de todo mundo no início de fechou, e agora? Vai ficar só remoto, o que vai acontecer? Na sequência, já a comunicação veio firme, assim, deixando todo mundo tranquilo. Pessoal, tem essa opção aqui. A gente vai trabalhar quase como um coworking aqui. Mesmo assim, vocês ainda têm coworkings parceiros onde vocês podem se reunir caso precisem, né? Não precisa viajar para São Paulo. Cara, é muito legal, assim, quando a empresa dá essa segurança, assim, esse suporte para essa forma nova de trabalhar aconteça de um jeito mais tranquilo, assim, para todo mundo. Legal, conhecido bastante. Acho que o modelo híbrido é um modelo talvez que veio mais para ficar, vai ser uma tendência. Acho que só home office pode ser afetado aí um pouco, dependendo da cultura de cada empresa também. Acho que tem empresas ali que a conexão, o interpessoal, ele é muito valorizado, porque é ali onde surgem as ideias, é ali onde se resolvem os problemas, é ali onde se ataca de frente, no olho. Mas acho que uma tendência vai ser respeitar os desejos individuais ali, né? Existe uma questão aí muito emblemática, que é a de justamente trazer, né, o profissional, né, a profissional em cada área, setor e tudo mais, no que ela tem de melhor. Acho que tem aí funções que você não tem como realmente ter esse trabalhar de qualquer lugar, né, uma questão aí mais talvez atrelada à produção, ou alguma coisa que você realmente precisa estar em campo, não tem como você trabalhar desse formato, mas muitas funções, né, e o mundo viu isso, que você consegue operar tranquilamente de forma remota, e isso daí é uma tendência. O que é uma tendência também é ser work from anywhere, né? E isso que é bacana, quem não está adaptado talvez seja o nosso governo, porque ao trabalhar de outro país, né? E se você se estabelece em outro país, as nossas leis trabalhistas não contemplam este modelo de trabalho, né? Então aí é um ponto a ser discutido, ainda vai ter muito espaço, né? A empresa tem que demitir no Brasil, recontrata em outro país, as condições não são as mesmas, como é que fica? Então, assim, acho que também não vai ser tão assim aberto, mas também vejo uma tendência interessante, as empresas, do lado econômico. Muitas empresas falam, para que eu preciso de um mausoléu, vários escritórios e salas, se eu consigo operar melhor até remotamente, né? De uma forma geral, houve um aumento aí no rendimento aí das empresas, dos profissionais durante esse período, e até porque o ambiente com todo mundo junto, às vezes, dependendo da cultura, ele é um ambiente de distrações, né? Você não consegue focar muito. Mas para muitas pessoas, eu me incluo nessa, ter o contato interpessoal, essa questão dos olhos nos olhos, reunião e proximidade é uma questão que me energiza, né? Então eu consigo me energizar, eu entrego muito mais ali, estando num ambiente ali de escritório. Acho que isso daí vai abrir muito espaço, não tenho certo, só sei que alguns mercados aí vão ter que se adaptar, principalmente a real estate aí, que tem muitos escritórios ali que
vão fechar. Esta é uma tendência. E você falou de governo, Mário, é impressionante que a gente não está falando só de esfera federal ou das grandes leis, nem nada disso. Ontem, infelizmente, em Porto Alegre, teve um incêndio num prédio público e eu tenho alguns amigos que já trabalharam por lá e falaram, cara, a gente está sem acesso a sistemas que eram absolutamente on-premise, todos desktop lá, e eu estou trabalhando remoto, mas não consigo acessar os meus sistemas porque alguns dados foram perdidos. Então, assim, a gente está falando... E por isso é tão importante cada vez mais a iniciativa privada, né? Segurar muita coisa, né, cara? São coisas tão simples, mas que, infelizmente, com a cultura mesmo que se criou do trabalho público, infelizmente, a gente não consegue andar para frente. Às vezes tem roubalheira, essas coisas todas que a gente já conhece envolvidas, mas tem muita gente boa envolvida que não consegue dar conta de coisas que às vezes parecem pra gente tão simples, né? Sim, assim, até falando sobre isso, eu tenho um primo, por exemplo, que ele trabalha no MP, né, aqui do Rio, e ele precisa ir pelo menos uma vez por semana, né, no escritório, porque os processos eles são físicos, né, então ainda não tem também um protocolo para que esses processos sejam digitalizados. Então ele precisa ir lá, muitas vezes precisa fazer cópia desses documentos para poder trabalhar em casa e acessar o sistema para atuar nesse processo, né? E uma catástrofe como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, a gente vê que ainda em 2021 ainda existem empresas, né, que ainda não estão digitalizadas e nem transformadas digitalmente. Eu também sinto muita falta dessa coisa do contato, né, ali despretensioso, assim, num café, né, que agora nesse mundo remoto a gente perde muito, né? E aí eu lembrei de um estudo que a gente fez aqui na MJV, né, Kleber, do novo normal, assim, que a gente estudou ali a sociedade, né, comportamento, trabalho, novos valores, pós-pandemia, né, e um dos motores de mudança ali, né, uma das forças, as tendências que a gente trouxe nesse estudo foi justamente, se chamava, né, serendipidade digital. Então, assim, como que a gente consegue, né, pelo menos emular ali de alguma forma, né, esse contato despretensioso e ao acaso, né, que acontecia muito no físico nesse mundo digital, né? Isso é uma coisa que a gente pensa, né, que a gente trouxe isso para a gente discutir. Então, queria ver com vocês, assim, se vocês têm alguma forma de fazer isso, se as empresas de vocês também trouxeram alguma iniciativa nesse sentido. Até queria comentar um fato curioso que aconteceu durante a pandemia. A minha agenda está lotada, né, de reuniões e realmente as relações, na pandemia, elas passaram a ser estritamente profissionais, né? As relações pessoais, elas ficaram cada vez mais de lado. Você se reúne para tratar de um assunto e depois sai, daqui a pouco você se reúne numa outra sala para falar de outro assunto e sai. Então aquela troca pessoal, ela acabou ficando um pouco mais distante. Eu acho que isso é geral, né? Eu acho que em todas as empresas sofreram um pouco isso. E teve um caso de uma pessoa marcar uma reunião comigo de 1 às 2, meio-dia e meia, 1h30, algo assim. E aí eu recusei, né? Falei, não vou poder ir. Aí a pessoa virou para mim e falou, eu marquei esse horário porque era o único horário que estava livre na sua agenda. Eu falei, porque esse horário eu tô almoçando, né? Então, eu não imaginava que eu precisasse colocar na minha agenda que eu tô almoçando. Mas aí eu tenho umas dicas ali, né? Sempre bloqueei o horário do almoço. Eu vi muita empresa, né? Muita empresa que eu vi que fez o contrário, né? E era uma coisa que estava acontecendo comigo, né? No início da pandemia, eu estava cozinhando ali, revezando aqui a cozinha com minha noiva e a gente estava se virando ali nos 30 ali para fazer. Às vezes o tempo de cozinhar e o tempo de comer passava de 1 hora. Então, assim, travava 1h30. Acho que a Natura, o presidente da empresa foi lá e bloqueou a agenda de toda a organização, assim, bloqueado aqui, é um espaço de 2 horas para você almoçar, se virar, né? Senão o pessoal só fica pedindo comida e aí, né, já viu, né? Também não é tão saudável como poderia ser. Acho que também uma questão é diminuir o tempo das reuniões. Às vezes é uma reunião que é simples, 15 minutos, trava 10 minutos de reunião, quando é coisa simples de resolver. Eu sempre segui uma regra, independentemente se era pré e pós-pandemia, que é uma reunião que tem mais de 6 pessoas e mais de 1 hora, provavelmente ela vai ser ineficiente para alguma pessoa. Então, tem que ter muita atenção com quem... É uma questão de etiqueta até, né? Com quem você coloca. Se é um assunto que você precisa muito da pessoa, que ela vai estar lá, às vezes você consegue levantar uma opinião, checa com ela depois.
colocar alguma coisa assim, senão fica improdutivo e as pessoas se estressam muito com reunião improdutiva, e não é legal. A gente tem que cuidar das pessoas, das empresas, nossos times, preservar a saúde mental é o mais importante. As pessoas estressadas, elas não produzem a mesma coisa, elas não entregam na mesma qualidade, e isso a empresa como um todo só tem a perder, né? Eu acredito, cara, que uma coisa interessante é que a própria empresa, como você colocou agora, Mário, no caso da Avon, ela consiga entender a responsabilidade das suas lideranças de conseguir transformar a vida dos seus funcionários, e especialmente os mais jovens, que não têm tanta experiência ainda, em um momento melhor de vida, né? Porque a gente passa 1/3 da nossa vida trabalhando e a gente precisa ter, cabeça para poder fazer bem o nosso trabalho. Então, a partir do momento que as coisas começaram de fato a mudar lá, te digo, em fevereiro do ano passado, antes mesmo de chegar em Brasil, a empresa já tinha uma política de, olha, quarta-feira a gente sugere que não se marque nenhuma reunião. Chegou um momento, logo que pintou a pandemia, travaram a agenda de quarta-feira falando, não, vocês precisam travar a quarta-feira. E no ano passado, assim como nesse ano, uma particularidade interessante aqui da Shopify é que durante 2 meses, entendendo o volume de demanda e o tamanho do crescimento em termos de ações, a gente... isso é público, então pode ser falado, cresceu 118% no ano passado e um boom interno em termos de clientes e tudo mais, né? Então os caras viram que a galera estava trabalhando muito mais do que trabalhava e falaram, não, durante 2 meses, durante as sextas-feiras, vai ser um tempo para higienizar a cabeça, não se trabalha na sexta-feira e, assim, eles entenderam e viram que o rendimento continuou o mesmo, né? Então, eu acho que algumas coisas têm que vir de cima, porque se a gente esperar que, o estagiário vai entender como lidar exatamente com isso nesse momento tão complicado, talvez ele sofra um pouco durante esse processo, né? É verdade, é bem por aí mesmo. Isso é porque, assim, quando você tava no modelo presencial, se for entre meio-dia e 2 horas, né? Mais comumente, né? Entre meio-dia e 2 horas da tarde, a pessoa vai na sua mesa, na sua sala, e você não tá lá, o que a pessoa pensa? Ele tá almoçando. Quando ele voltar, eu falo com ele. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa não olha mais a sua mesa, né? A pessoa não tá vendo mais a sua mesa, a sua sala. Então, muitas das vezes acaba até passando um pouco por cima disso, né? Então, acaba acontecendo esse tipo de situação. E para a gente finalizar esse episódio, eu gostaria que a gente concluísse comentando, na opinião de vocês, quais os pontos chaves que vocês acreditam que uma organização precisa investir para prosperar e se fortalecer em um cenário de incerteza como esse. Para mim, o ponto-chave para uma empresa prosperar, ela é investir em diversidade. E quando eu falo diversidade, né, não é o famoso clichê atual, né, ali de pessoas diversas em raça, gênero, é muito além disso, né, diversas em opiniões, ideias, né. Uma empresa que tem a diversidade no sangue, você vai ter pessoas que vão pensar de forma a antecipar problemas como o que foi causado aí pela pandemia e vão trazer ideias. Então, outro elemento-chave é uma empresa que tem uma cultura de receber ideias, não bloquear ideias, e que você possa ter pessoas pensando não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Se todo mundo soubesse, todas as empresas soubessem que fosse acontecer tudo isso, como seria o mundo? Será que o mundo seria diferente e já mais preparado? Então eu faço a minha provocação dizendo que não foi só uma transformação que aconteceu por conta de uma crise, como essa crise vai passar, e muita empresa que se adaptou a trabalhar nessa forma nova, fatalmente não vai sobreviver pós-pandemia. Podem anotar aí, elas vão derreter após pandemia, cresceram muito e não vão conseguir se sustentar nessa forma aí, porque também não se está se preparando para o momento pós-pandemia. Então, isso tem muito a ver com a cultura, criar uma cultura forte, inclusiva, de receber ideias, de planejar, de prever, de analisar riscos. Isso daí, normalmente, o mais comum, pensando em todo o porte de empresa, é olhar o próximo dia, garantir o almoço, a venda, bater a meta do mês e não olhar muito mais do que isso, não. Então,
fatalmente essas daí vão sofrer também agora no pós-pandemia. Aí não sou pessimista, sou otimista, mas nesse caso estou sendo bem realista aí. Concordo aí com os 2 pontos que o Mário trouxe, acho que são super fortes, também estavam elencados aqui na minha lista, que é o de ter uma mente aberta, né, empresa com mindset aberto para novas ideias, para fazer coisas diferentes, de um jeito diferente, para testar, para validar coisas, né, validar novas hipóteses de se fazer coisas que já se faz há muito tempo. Acho que isso é bem importante, sustentado por essa cultura forte. E tem mais um ponto assim, que eu coloco como bem importante, essa visão não somente de receita, sabe? Não somente resultado, na verdade. Acho que nos momentos de incertezas, tem uma tendência, às vezes, de olhar para... eu preciso estar firme aqui, preciso estar bem centrado no resultado, eu não posso baixar resultado, não posso modificar, né, perder receita, né, aumentar a despesa, porque o meu resultado tem que estar legal. Isso é importante, a gente sabe que, né, ninguém trabalha de graça, né, e as empresas estão aí com o objetivo de gerar seu profit, mas são os momentos onde pensar diferente um pouquinho em relação a isso, momentos de incertezas, vão dar um retorno, um baita retorno a longo prazo. E daí, falando dos funcionários, né, pensando no bem-estar de funcionários, da comunidade onde se está inserido, daqueles que às vezes nem têm, ainda não tiveram a chance de interagir com a tua marca porque estão numa situação diferente, assim, numa situação que não faz sentido utilizar o teu produto, mas vão ter contato com a tua marca, com o teu produto, porque tu vai estar inserido nesse contexto de ajuda, sabe, de help, assim, de ajudar as pessoas a passarem por essas fases complicadas, assim, essas fases difíceis. Então, acho que esse também é um pilar aí que eu coloco como importante aí para prosperar. Eu acho que ele pode parecer em primeiro momento que não né, não vai dar impacto em resultado, em números, mas no médio e longo prazo isso tem um impacto muito forte. Kleber, essa sua pergunta aí, né, quando você fala de, enfim, navegar por essas incertezas, eu acho que é um momento aqui para eu levantar a bandeira aí. Não tem como eu não trazer, né, o Futures Studies, assim, eu acho, né, e essa fala do Douglas e do Mário, acho que só ratificam isso também, né, e me colocam assim, não, tá tudo bem, tá, sabe, você tá num caminho bom, assim, porque eu acho que é muito isso, né, eu acho que quando a gente fala de não olhar só para lucro, né, e quando a gente fala de adaptação, assim, eu penso muito num conceito ali da organização ambidestra, né, que a gente trabalha isso aqui na MJV também, que é essa coisa de você precisar olhar para o presente, né, ao mesmo tempo que você, é como se fosse um olho no peixe e outro no gato, né, você precisa ter ali aquela inovação de presente incremental, mas sem deixar de olhar para o futuro, né, entendendo aí as tendências e os caminhos, né, os cenários possíveis que esse contexto que você trabalha pode se desenvolver, assim. Então eu acho que dentro desse conceito também da organização ambidestra tem uma linha de produção para um carro a combustão, né, é totalmente diferente de uma linha de produção para um carro elétrico. É como se fosse o cérebro ali, né? Do cérebro da gente pensando no presente e o cérebro da gente pensando em futuro, inovação futura. Quando a gente fala de futuro, exige investimento, né? É uma coisa que isso precisa ser entendido, assim. Então, eu acho que conseguir trazer, né, essa reflexão e essa sensibilização, né, por parte dos executivos, assim, de que um olhar para o futuro ele é importante, né, para você navegar nessas incertezas e para você, né, adquirir resiliência ali, mitigar os seus riscos, né, no mundo bunny aí, né, que a gente está vivendo, acho que é super importante. Cara, pode parecer clichê, e eu acho que vai de encontro a muitas das coisas que a gente conversou hoje, mas as empresas, nos últimos tempos, elas tiveram que se virar com relação à tecnologia, e elas implementaram, e isso está tudo bem. Mas a gente já estava falando de cultura antes, e eu acho que o grande investimento que as empresas têm que fazer continua sendo nas pessoas, nas relações pessoais. E eu acho que as empresas que de fato vão prosperar e vão continuar crescendo e sendo consideradas inovadoras são aquelas que estão pensando no bem-estar dos seus funcionários, das pessoas que estão ali fazendo as coisas acontecerem no dia a dia para que elas consigam ser produtivas nesse mundo novo.
sem que se tenha a visão de que isso existe uma relação de causa e efeito direta a respeito disso, cara, é muito difícil que você consiga reter bons talentos, especialmente. Sempre vai existir algum lugar onde você vai ser mais feliz, onde você vai ser melhor tratado e respeitado. Sempre vai ter um lugar que é mais diverso. Então, eu realmente acredito que o investimento na empatia, né, e no treinamento das suas principais lideranças é fundamental para as empresas no dia de hoje. Eu acredito que a adaptação, né, é um dos pontos chaves, como vocês falaram. A capacidade de se adaptar, né, e não se apegar ao fato de você ser pioneiro em alguma coisa, né? E o ponto disso é que a gente vê aí empresas que um dia foram gigantes e que hoje já não existem mais. A gente poderia citar o Kodak, por exemplo. Quando eu era criança, Kodak, você via um álbum de fotografia, era Kodak. Hoje em dia, você não vê mais porque é tudo digital, né? Será que a Blockbuster imaginaria que um dia ela perderia o mercado para os grandes streamers, né? Então, talvez se apegar ao pioneirismo não seja suficiente. Eu acho que a capacidade de se adaptar, ela tem muito a ver com o sucesso que uma determinada empresa vai ter e para onde ela vai navegar, né, no futuro. Eu acho que eu só complementaria com isso aí. E para finalizar, a gente tem o nosso quadro, que é o nosso momento final, que é o Doses de Inovação. Então, eu gostaria de pedir para vocês indicarem para a nossa audiência que está aqui com a gente até agora, se vocês têm alguma recomendação de filmes, séries, ferramentas, né, ou artigos que só reforcem tudo isso que a gente falou aqui, né, sobre transformação digital, empresas olharem para o futuro. Tenho sim, hein? Vou indicar, pode ser meio clichê, né? Vou indicar alguns livros aqui, mas tem um livro do Jim Collins. Para quem não conhece o Jim Collins, ele é um loucão americano que ele começou a ver o que todas as empresas, um pesquisador americano, ele começou a ver o que todas as empresas que se davam bem tinham em comum. E ele escreveu um livro que aqui em português ficou Feitas para Vencer. E o legal desse livro, que ele foi um best-seller, né, e foi muito vendido em todo mundo, e ele é muito atual até hoje, né, que mostra isso que a gente estava falando da essência de cultura organizacional, né, por que muitas empresas perduram. E o legal é que ele fez um outro livro derivado desse, né, que chama Por que as Grandes Caem, né? Na verdade, em português ficou Como as Gigantes Caem, do Jim Collins, que é muito engraçado também, porque muitas empresas, o que elas tinham em comum, que elas eram grandes, fantásticas, estavam prosperando e, de repente, aconteceu alguma coisa ali, como uma pandemia que elas despencaram. Leia os dois, acho que é obrigatório para quem está no mundo corporativo. É muito bacana, é fácil de ler, parece que o livro é bem ilustrado, ele mostra assim, os gráficos, alguma coisa, mas em essência, se capturar isso e trazer para a tua empresa, não tem como não dar certo. Se conseguir criar uma cultura como ele prevê no livro ali, trazer as pessoas certas, investir nos lugares certos, não tem chance. Inclusive, ele menciona a Kodak, ou empresas que tiveram uma bonança muito grande, como a IBM, de repente aconteceu alguma coisa que ela teve que se transformar, começou a cair, né? Perdeu muita venda e depois ela se recuperou bastante e está aí até hoje perdurando. Então, assim, é muito interessante ver por esse ângulo aí a fazer a leitura com os dias atuais desses livros. Eu posso puxar um pouquinho aqui pro lado de minha área de atuação e, cara, que faz todo sentido aí para quem conhecer um pouco mais essa parte de produto, né, produto digital, enfim. É de um cara que é um dos grandes aí de produto, que começou lá na época de Netscape ainda e veio trilhando um caminho aí muito legal, assim, de empresas, passando por eBay, por HP, enfim, que é o Mark Kagan. Quem conhece o produto já deve ter lido alguma coisa sobre ele. E então são 2 livros, na verdade, que eu trago aí de sugestão. Um deles é o Inspired, que é o primeiro. Ele fala todas as bases de produto, desde montar uma equipe, o que significa produto digital, enfim, como é que tu evolui isso. Então é bem legal, assim, para quem quer conhecer assim do zero. E depois é um lançamento aí, isso é mais novo aí, que é o Empowered,
E aí sim, aí ele vem trazendo a ideia de produtos extraordinários, né? Vem trazendo a ideia aí de pessoas comuns fazendo produtos extraordinários. A dica aí são os 2 livros do Marty Kagan, o Inspired e o Empowered. Putz, eu acho que eu vou ser talvez o mais diferente de trazer um conteúdo aqui. Pode parecer que não tem uma relação direta com o que a gente está falando, mas eu acredito que tem. Teve uma coisa que eu assisti durante a pandemia, que para mim é uma das melhores séries que eu já vi, que se chama This Is Us. Não sei se algum de vocês já assistiu ou não, mas é uma série... Eu não vou dar nenhum grande spoiler, porque o próprio primeiro capítulo já entrega muita coisa, mas é uma série que basicamente foi uma terapia durante esse período, para mim, para minha noiva, especialmente no começo da pandemia, nos momentos de maior incerteza. Ela está na 6ª temporada, que acabou de acabar, e o mais interessante da 6ª temporada é que já foi no período de pandemia, então os personagens todos estavam ali já vivendo as mesmas angústias e dores que a gente. Antes mesmo de alguma novela entrar no assunto ou qualquer coisa assim no Brasil, a gente já tinha isso. E por que eu acho que tem a ver com tudo que a gente está falando? Porque é uma série que ela de fato oxigena. É uma série que te faz repensar nos próprios valores, no que realmente importa, que fala de família, fala de coisas que realmente eu acho que são as coisas mais importantes nesse momento, e a gente parar, olhar para dentro da gente, e toda empresa que conseguir ter a mesma visão do quão é importante se ter as pessoas bem e felizes, vai prosperar. Então, indico para todo mundo This Is Us. Se eu não me engano, você consegue encontrar no NetNow, tá na Amazon Prime, só que eu acho que ainda não tem a 6ª temporada. Tem alguns lugares por aí. Eu vou indicar uma série, também puxando aqui para o meu lado aqui, né, para minha área de atuação. Eu vou indicar uma ficção científica, se chama Tales from the Loop, série da Amazon, Kleber, não sei se vocês conhecem, mas é uma ficção ali, tem algumas pessoas até que falam que é um anti-Black Mirror, né, porque não é aquela coisa tão ansiosa como Black Mirror. Para esses tempos que a gente está vivendo, para mim não seria muito legal, assim. Então é uma ficção bem contemplativa ali, que tem um tempo todo diferente, enfim, umas imagens lindíssimas, e tem umas viagens no tempo também, que trabalham alguns assuntos normais, assim, né? Temas, enfim, desafios que a gente já enxerga hoje em dia, mas brincando com esse jogo de tempo, né, nessa ficção, assim, e nessa contemplação que assim, a série que é bem bonita, assim. Boa, tá aí, muito bom. Então temos aí ótimas dicas aí para os nossos ouvintes. Então usem e abusem de todas essas dicas que foram dadas. E nós estamos chegando ao fim, né? Queria agradecer demais a presença de vocês. Mário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. De igual modo, Douglas também. Muito bom mesmo poder conversar com vocês, Fábio, Bruno. Então foi muito bom ter esse momento aqui de troca, onde eu tenho certeza que não só eu, mas também, principalmente os nossos ouvintes, têm aprendido muito com esse podcast. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mário, Douglas, Fábio. Satisfação, Kleber. Obrigado aí pelo espaço. Muito interessante aí. Sucesso aí com o podcast. Como se apresentou no início, também tem um podcast ali que fala do mundo corporativo. Na verdade, a gente critica o mundo corporativo, não é à toa que ele se chama Critique com K. Se vocês puderem seguir, agradecemos. Estamos nas mídias sociais, se não, procura ali no meu Instagram, Mário Speziano, que vocês vão achar eu descendo a lenha no mundo corporativo. É engraçado, né, que eu falo com propriedade, porque eu ainda trabalho no mundo corporativo. Então, assim, só com... Tem lugar de fala. Exatamente, tem um lugar de fala, né, o final ali para falar o que tá legal, o que tá ruim. Inclusive, muito do que a gente falou aqui hoje, a gente tinha previsto ali, que a gente criticou o home office já, e é uma das... faz parte da nossa rotina. E vou indicar pra galera esse podcast aqui, achei bem legal o papo ali, bem interessante. Vou indicar pra turma ali, pra ouvir, acompanhar vocês aqui, que acho que com pessoas espetaculares, gosto muito dessa linha de pontos de vista e portas abertas para o que precisarem. Um abraço.
Agradeço pra caramba aí o convite também e a oportunidade de estar no meio de pessoas bacanas aí, né, que trazem suas ideias, e eu gosto muito disso, né, gosto de trocar ideias e conhecer pessoas. Eu acho que isso é fantástico e foi mais uma oportunidade para fazer isso. Agradeço muito aí a MJV e vocês todos aí, pessoal. Agradeço pra caramba, assim, a troca, né? A troca de ideias, a troca de experiências, e fico à disposição aí, precisarem trocar ideia, adicionar no LinkedIn, enfim. Fiquem bem à vontade, pessoal. Valeu mesmo. Bom, eu queria deixar meu muito obrigado a todos vocês aqui da mesa. De novo, obrigado pelo convite, a MJV, a você, Kleber, Fábio, a todos os outros participantes aqui dessa mesa. Foi incrível eu poder dividir esse espaço com vocês e um pouco das vivências, mais do que qualquer nível de conhecimento, das vivências que todo mundo tem passado, mas sob a ótica de estar numa empresa grande e uma das que mais cresceu no mercado e tentar trazer um pouco dos motivos do porquê isso aconteceu, né? Enfim. É isso, Kleber. Acho que, cara, muito obrigado mesmo aí vocês, enfim, porque assim, tá junto desse pessoal aí, Facebook, PayPal, Shopify, Mário, Douglas, Bruno, acho que foi muito rico, assim, pra mim. Aprendi muito aqui nessa conversa. Acho que a galera que vai ouvir também deve ter aprendido, que ouviu, né? Deve ter aprendido aí bastante coisa. E me coloco também à disposição pra ajudar nos próximos podcasts, enfim, bem legal a iniciativa. Tamo junto. Aí, obrigado a você que curtiu aí esse papo. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, o e-mail é mindcraft@mjvinnovation.com. Então mande suas dicas, seus feedbacks, críticas, elogios, seja o que for, o canal está aberto para você. Siga-nos nas redes sociais, MJV Innovation BR no Instagram, MJV Technology Innovation no LinkedIn. Vejo vocês na semana que vem. Um beijo, até a próxima. Tchau.